Indústria, atividade que pode ser definida como um processo de transformar matéria-prima em um produto acabado. Calma lá. Questão do carvão, né? Como aí fonte de energia, que ocasionou o descobrimento e a instalação aí de várias máquinas movidas a vapor através da energia do carvão, né? Essa energia a vapor ela não ficou só restrita à indústria também, ela foi para os meios de transporte. Surge aí na primeira revolução industrial, com a primeira revolução industrial, o trem e o navio movidos a vapor. Vocês já pensaram na conquista que foi para eles essa questão de fazer aí meios de se locomover que não sejam a pé e a cavalo e a burro, sei lá como é que era na época, né? Pense não precisar mais andar a pé. Isso foi uma grande descoberta, foi uma grande conquista, né? Tinha a questão ali das grandes navegações, onde o pessoal estava descobrindo novas áreas, tal, e tinha aquela questão do comércio, né? Das pessoas ficarem, os países terem que estar ainda a todo momento nas suas colônias, buscarem produtos, enfim, essa questão da locomoção marítima, descobrir uma fonte de energia que não fosse o vento para mover os navios, isso foi fantástico, né? Mas enfim, no geral, a primeira revolução industrial ocorre aí o processo que a gente fala de maquinofatura, que as coisas deixaram de ser produzidas pela manufatura e pelo artesanato, que é as coisas manuais, né? E passaram a ser feitas pelas máquinas. Aqui é o surgimento da indústria e daí para frente ela só vai se desenvolver e não vai ter fim. Beleza? Principais características aí da primeira revolução industrial. Segunda revolução industrial vai acontecer no século XIX, mais ou menos ali em 1850, é aquela mesma história, não temos data fixa, mais ou menos aí para vocês se localizarem. E aí já vai abranger vários países do mundo, a Alemanha, França, os Estados Unidos e aí os países mais do oeste europeu. Aqui a gente pode citar com bastante carinho já os Estados Unidos, porque ele já vai se destacar daqui para frente. Os Estados Unidos, tinha a questão, o Japão e a Alemanha, eles eram muito fortes também ali na primeira revolução industrial, né? Nesse período aí. Só que entrou a questão do conflito da Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos vai lá e acaba com o Japão e com a Alemanha e fica liderando essa questão da indústria, da economia aí mundial. É um fato interessante. Os Estados Unidos via o Japão e a Alemanha como um grande rival nessa questão. E o conflito da Segunda Guerra Mundial aí fez com que os Estados Unidos saísse poderoso economicamente, militarmente, enfim. Mas ele não contava também que depois da Segunda Guerra Mundial iria surgir a União Soviética e, enfim, traçar na Guerra Fria. Mas isso a gente já viu, né? Um assunto para uma... Já trabalhamos a Guerra Fria. Mas é interessante vocês saberem isso. A Alemanha e o Japão eles eram fortes, muito fortes industrialmente. Poderiam hoje, né? Que a gente sempre pensa por que os Estados Unidos ele é tão forte nessa questão da indústria. Então ele foi se destacando desde lá o comecinho, né? Só não aconteceu a primeira revolução industrial, mas as outras coisas vão ter grande destaque nos Estados Unidos. Mas enfim, a gente também considera hoje aí os países desenvolvidos em geral. O que aconteceu então na segunda revolução industrial? Surge a indústria automobilística, vai ser o grande foco da segunda revolução industrial. A invenção do telefone, da televisão, a questão da siderúrgica, né, da metalúrgica, do aço, do ferro, vai ser muito forte. Surgem novas fontes de energia, o petróleo, a eletricidade. Essa segunda revolução industrial ela tem um apelido, ela é chamada de Era dos Gigantes de Metais, porque realmente foi criado coisas gigantes de metais, né? Surgiu aí, automóveis, aviões, navios, submarino, foguete. Então foram produzidos bastante coisas nesse sentido. Ela tem esse apelido, Era dos Gigantes de Metais. É como se lá na primeira Revolução Industrial
A gente falou do carvão, do tecido, coisas pequenas, e na segunda revolução industrial a gente já é maior, bem maior, tá? Uma coisa que eu gosto bastante de citar, que às vezes a gente pensa assim, nossa, mas isso aqui gerou uma revolução industrial, foi tão importante, é óbvio que foi, né? É só a gente pensar hoje, só a questão da eletricidade. Pensar um mundo sem eletricidade. É impossível a gente imaginar. Então, a mesma importância que ela tem hoje, ela teve quando foi descoberta. Vocês já pensaram o tamanho do movimento, enfim, que gerou essa descoberta, né? A questão do petróleo, surgiu daí o motor a combustão, né? Motor a combustão, característica da segunda revolução industrial. Foi uma pergunta do Enem 2016, 2015, por ali. Qual era o motor da segunda revolução industrial? O motor a combustão, né? Então, eles aumentou muito mais a potência, vamos dizer assim, né? Enfim, tecnologia, inovação nos meios de transportes. Então, a questão automobilística se destaca muito aqui na segunda revolução industrial. Como se fosse dois mundos diferentes, né? A primeira e a segunda. Enquanto lá na primeira, carvão, as máquinas surgindo, movidas a vapor, a questão da indústria do tecido. Aqui na segunda, não. Aqui na segunda a gente já tem os gigantes de metais, aviões, navios, submarinos, a questão das siderúrgicas, do aço, do ferro, a eletricidade, a questão da comunicação, do telefone, da televisão, enfim, aqui as coisas já são bem maiores. Motivo de sobra para uma segunda revolução industrial, uma segunda mudança radical na forma de como é transformada a matéria. Beleza? Onde é que isso aconteceu? Nos países mais desenvolvidos para a época e hoje também, né? E a gente pode destacar um pouquinho os Estados Unidos, com certeza. Beleza. Terceira revolução industrial. Data aí século XX, mais ou menos 1970, mesma história, não tem uma década fixa, mas pode a gente colocar em torno aí de 1970. A terceira revolução industrial também é chamada de revolução técnica, científica e informacional. E aqui vai se destacar a questão da tecnologia, da informação, do conhecimento, tá? Aqui essas coisas vão ter muito peso. Lembrem que a indústria da terceira revolução industrial em diante, ela já não pensa mais em quantidade, e sim em qualidade. O que precisa para ter qualidade? Para qualquer um faz alguma coisa de algo de qualidade? Não. O que tem que ter? Estudo, conhecimento, para você saber fazer alguma coisa de qualidade, junto com tecnologia, com informação. A gente pode concluir que a partir aí da terceira revolução industrial, o mais rico não é o que faz mais, e sim o que faz melhor, né? Aquela questão lá da qualidade. Deixou-se de pensar em quantidade. Então, portanto, o que investe mais tem mais retorno, porque para ter conhecimento você vai ter que ter investimento. Na terceira revolução industrial surge um ciclo meio que vicioso, ele não vai ter fim. Um ciclo onde as pessoas criam tecnologia, produtos novos, um produto inovador, ganham dinheiro com esse produto, com essa tecnologia, e investem boa parte desse dinheiro, ou se não, em alguns casos, investem todo esse dinheiro em inovação, em pesquisa, em produzir novas tecnologias. Essa nova tecnologia vai render dinheiro, esse dinheiro é investido em inovação, que vai gerar um novo produto, uma nova tecnologia, que vai gerar dinheiro, e esse ciclo é como se fosse uma roda. Ela começou a girar e não vai parar mais. É como se tivesse uma necessidade constante a partir da terceira revolução industrial de sempre ter alguma coisa nova. Para a gente sempre ter alguma coisa nova, o que a gente precisa? Conhecimento para fazer uma coisa nova e tecnologia para a coisa ser nova, né?
Enfim, então essa é a questão da lógica. A terceira revolução industrial é só pensar no outro nome dela, que você já vai ter as características. Revolução técnica, científica, informacional. Aqui, gente, na terceira revolução industrial, eu sempre gosto de falar assim. A partir daí, né, as pessoas deixaram de se preocupar tanto com as coisas, com a matéria, do que é fabricado as coisas, por exemplo. Eu duvido que, tenho certeza que muitos de vocês aí têm um iPhone, por exemplo. Vocês sabem do que é feito o iPhone? É plástico, é vidro, é metal? O que tem aí dentro? Provavelmente muitos não sabem. Mas se eu perguntar o que ele faz, vocês vão saber muito bem o que um iPhone faz, né? Porque essa é a lógica. A informação. Não interessa muito o que é feito. Interessa o que ele faz. Qual que é a tecnologia, qual que é a inovação dele, né? O pior de tudo ainda, de a gente não ter essa sabedoria, não se importar muito com isso, é a gente comprar o produto pensando que do que um ano, no máximo, eu vou querer o outro porque eu sei que vai ter o outro melhor do que o meu. Eu já comprei a última geração. O celular é um novíssimo, modelo novo. Mas eu já compro ele pensando que do que no máximo um ano eu vou querer trocar porque vai ter outro, né? A Apple, se a gente for pesquisar a fábrica da Apple, onde fica a fábrica da Apple? Vai aparecer lá Los Altos, Califórnia, Estados Unidos. Ah, legal, eles fabricam lá então. Não, eles não fabricam lá. Lá, gente, é só onde é feitos os estudos, as pesquisas, onde eles buscam os produtos novos, as novas tecnologias. É fabricado onde? No Brasil e na China. As fábricas da Apple ficam no Brasil e na China. Porque isso é a lógica dos tecnopolos, que é o que a gente vai falar agora. Tecnopolos, tá? Tecnopolos, centro de produção de tecnologia. Característica fortíssima da terceira revolução industrial, onde os países ricos eles começam a perceber que fabricar não é tão importante. Eles passam a sediar os maiores tecnopolos do mundo, os maiores centros de produção de tecnologia do mundo. E as indústrias elas vão para onde então? Elas vão lá para os países pobres ou emergentes. Os países ricos eles vão ficar responsáveis por fazer as descobertas, porque eles valorizam a inteligência, eles vão valorizar a ciência. É lá que vai estar os maiores salários, porque é lá que vai estar as pessoas mais qualificadas, onde elas precisam, enfim, né? Do salário. E a indústria ela vai continuar sendo desses países ricos, só que elas vão ser instaladas em países onde tem lá uma mão de obra mais barata, onde o custo dessa fábrica vai ser mais barato. E porque o que importa é sempre pensar em um produto novo, né? A questão da fuga de cérebros acontece aqui. Porque as pessoas, né? A gente vê muito isso. Pessoas que moram aí em países e que poderiam ser muito úteis, né? Porque têm um conhecimento, se destacam naquilo que fazem, mas acabam indo embora do seu país porque não são valorizados ali. É essa questão da fuga de cérebros. Hoje os países ricos, né? Eles investem muito em tecnologia, em conhecimento, eles valorizam muito isso. Então, se existe uma pessoa que é competente, que tem capacidade para ser diferenciada, para se destacar no mercado de trabalho, é claro que ela vai procurar um país onde ela seja valorizada, tá? Essa questão dos tecnopolos, dos centros aí de produção de tecnologia é muito forte nos países ricos. A Apple é um ótimo exemplo disso. A gente pesquisa lá onde fica a fábrica da Apple, a gente acha que é fabricado nos Estados Unidos, mas não é. É criado lá, é planejado lá, é controlada a empresa lá, mas a fábrica está no Brasil e na China. Olha atrás quem tem, né, aparelho da Apple. Made in China, Made in Brasil. Né? Made in Brasil é ótimo. Enfim, a questão de investimento, gente, não só os países, as empresas, as grandes indústrias investem muito em conhecimento, em pesquisa. A Toyota, muito famosa, a Toyota, gente, investe 1 milhão por hora em pesquisa. 1 milhão. Nossa, mas é muito dinheiro, não acaba
Claro que não, porque o ciclo investe em inovação, gera tecnologia, produto novo que vai gerar dinheiro. Esse dinheiro, uma grande parte dele vai para mais inovação, para gerar mais produtos, mais tecnologia. É o ciclo, não acaba, né? Então, a terceira revolução industrial tem esse processo de deixar de lado, um pouco de lado, né, a questão da quantidade, voltar para a qualidade, onde vai ser valorizada o conhecimento. Surge essa questão, essa lógica dos tecnopolos, centro de criação de tecnologia, onde tem essa lógica que os países ricos eles vão sediar esses tecnopolos. As fábricas, as indústrias, elas vão mais agora para países pobres e emergentes, onde tem uma mão de obra barata, onde o custo de produção em geral é mais barato, mas continuam pertencendo a esses países ricos, que é aquela lógica das transnacionais, das multinacionais lá, tá? É motivo de sobra para uma terceira revolução industrial, para uma terceira mudança radical na forma de transformar a matéria? Sim, muito. Porque a gente está falando de muito investimento em tecnologia, em conhecimento e informação. É uma era totalmente nova. Só o fato de você deixar de pensar em quantidade e começar a pensar em qualidade já é uma mudança radical. Tá bem? Então, essas são as características aí da terceira revolução industrial. A gente vê traços de todas as revoluções até hoje, tá? Não é que elas têm início e têm fim, elas têm um início, né? Mas as consequências delas vão continuar. A segunda revolução industrial, ela acabou, mas as consequências dela estão presentes até hoje. O petróleo, a questão voltando a falar da segunda revolução industrial, nós não superamos o motor a combustão ainda. Não existe outra coisa. Tem projetos aí e tal, mas ainda não superamos. Então, a primeira revolução industrial, né, foi muito importante, a segunda foi muito importante, a terceira foi muito importante, e as características dessas três estão presentes até hoje, tá bem? Elas têm seu fim, claro que tem, mas as suas consequências, enfim, o que aconteceu, a indústria em si, né, ela surge, ela não acaba, ela só se transforma. Beleza, então, características aqui da terceira revolução industrial. Vamos para a quarta e última revolução industrial. A quarta revolução industrial é novidade, é tão novidade que chega a dar medo. Eu, particularmente, quando começo a pensar e falar no assunto, tenho bastante medo. A quarta revolução industrial também é conhecida como indústria 4.0. A gente pode colocar aí século 21, mais ou menos 2010 para cá. Mais ou menos, tá, gente? Aquela questão não tem data fixa, mas é século 21, mais ou menos de 2010 para cá. Professora, mas não existe, eu nunca vi. É novo, mas já está sendo aí cobrado em vestibular, já é um assunto bem falado, a quarta revolução industrial, tá? E realmente ela é nova, e as coisas são novas, são coisas bem interessantes, vamos ver. Um dos principais focos aí, característica, né, da quarta revolução industrial é a inteligência artificial. Quando eu falo em inteligência artificial, o que vocês pensam? Eu imagino que alguma coisa mais voltada assim para robô, né? A gente já pensa um robô, enfim. Mas não é só isso, tá? A gente tem que prestar bastante atenção na palavra inteligência, tá? O artificial a gente já sabe, né? Artificial, uma coisa feita, produzida, enfim, algo que é artificial. Mas é inteligência. Como que se faz inteligência? E é essa que é a dinâmica da inteligência artificial, né? Porque a inteligência, ela não se faz, ela não se programa. É complicado pensar, né? É uma lógica engraçada. Hoje os países, a indústria, ela está criando inteligência. Como isso? Né? Inteligência artificial, gente, não é necessariamente um robô. Pode ser um programa, um drive, pode estar numa nuvem, enfim. Vamos falar um programa em geral, que vocês podem imaginar aí. Pode ser um programa em formato de robô, pode ser um drive, pode ser um link, um acesso a um site, enfim. Então, um programa. Um programa que é capaz de aprender sozinho. Isso que é a inteligência artificial, tá? Aprender sozinho.
Não é humano, não é humano que está fazendo. O programa está aprendendo sozinho. Um exemplo, a gente hoje tem, né, enfim, várias coisas aí artificiais, os robôs mesmo, né? Vamos pegar como exemplo. Esses robozinhos que tá muito na moda agora, de aspirar o pó da casa, né? Esses robozinhos que andam aí pela casa limpando. Aliás, uma curiosidade, não tem nada a ver com a aula, mas durante a pandemia, aumentou em 800% a compra desse robozinho que anda sozinho pela casa e aspira o pó aqui no Brasil. 800%. Pense. Mas enfim. Até então, as coisas, os robôs em si, né? Vamos pegar como exemplo o robozinho aí que aspira o pó. Eles eram programados, então você programa, o humano ia lá, criava um negócio e programava. Ó, quando apertar nesse botão, você vai fazer assim. Quando chegar numa escada, você vai parar. Quando chegar no canto da casa, você vai varrer o cantinho e vai vir para cá. Enfim, foi programado. E tudo que ele faz, o ser humano foi lá e programou. A inteligência artificial, ela vai aprender sozinha. Existe já. Se vocês procurarem, tem uma inteligência artificial que se chama Watson. O Watson, ele dá entrevista, você pode fazer qualquer pergunta para ele que ele vai te responder. O Watson, para a gente acompanhar a inteligência dele, a gente tem que estudar 30 horas por dia. A conta não fecha, tem só 24 horas. Pois é, nós não acompanhamos a inteligência do Watson. Tá? Gente, a inteligência artificial é como se fosse nós seres humanos, a gente aprende, né? A gente vai no desenvolver da vida, a gente vai aprendendo coisa. E a inteligência artificial é isso. É uma coisa que não precisa ser necessariamente um robô, pode ser um programa, que ela aprende sozinha, só que ela aprende numa velocidade muito mais rápida do que nós, seres humanos. Tá? O Watson, se vocês pesquisem sobre o Watson, ele tem um livro de culinária. Hoje em dia tem médico que descreve o caso clínico para o Watson vai lá e apresenta o melhor tratamento. Tem advogado que descreve o caso lá para o Watson e o Watson verifica todos os artigos da Constituição. É uma coisa que a gente não tem, assim, pelo menos eu, não sei vocês, mas eu não tenho noção. É um troço muito... Um troço é ótimo. Pesquisem um pouquinho sobre o Watson para vocês verem. Gente, ele tem um livro de culinária. Ele mistura, tipo, flor com... qualquer comida ali com uma flor, umas coisas assim que a gente acha que nunca vai dar certo, mas que fica um sabor muito bom, porque ele é inteligente, né? Vocês pensem, para acompanhar o Watson, pra gente ficar inteligente igual ele, tem que estar 30 horas por dia, não tem como. É uma coisa que a gente não alcança, tá? Então, inteligência artificial é essa questão de um programa, não necessariamente um robô, como eu já falei, aprender sozinho, tá? Uma outra característica da quarta revolução industrial é a internet das coisas. A gente pensa que coisa? Qualquer coisa. Computador, celular, relógio, maçaneta, janela, lâmpada, geladeira, cinto, sapato, micro-ondas, qualquer coisa, gente. Se vocês pesquisarem, tem várias histórias aí já. De pessoas que foram salvas pelos seus relógios smart. Vocês já devem ter ouvido falar de relógio smart, né? Tem um senhor aqui no Brasil, o caso, que ele estava lá com o seu relógio, que ganhou da sua filha, né? Nem sabia o que tanto o relógio fazia. E o relógio estava acompanhando os batimentos cardíacos e começou a perceber que estava alguma coisa errada. O relógio chamou o bombeiro, o relógio mandou mensagem para sua filha. Quando o bombeiro chegou, né, relatado pelo relógio, que estava na casa, assim, assado, abriu a porta da casa, o homem estava tendo um ataque cardíaco. Ele foi salvo pelo relógio. Então, essa que é a questão da internet das coisas, tá? Todas as coisas conectadas a uma rede, conectadas à internet. É assim que vai ser nas fábricas. Vai estar tudo ligado, tudo conectado. Como se as coisas funcionassem sozinhas. Um outro exemplo para vocês. A China inaugurou recentemente um porto gigante, enorme,
que tem 9 funcionários só, porque o resto é tudo robô. Além de funcionar 24 horas, 7 dias por semana. Já pensaram o giro que tem isso? A China está muito forte, né? Nessa questão de comércio, de venda e compra internacional. E vocês já pensaram o movimento, o giro que tem esse porto? E nem precisa de funcionário, tem só 9. Porque tá tudo conectado. É tudo um sistema, uma rede de sistema com robôs, com esteiras, enfim, e as coisas funcionam sozinhas. Né? Essa aí que é a questão da internet das coisas. Ai, professora, mas não estou entendendo. É motivo de sobra para uma quarta revolução industrial? Claro que é, gente. Se vocês pesquisarem, Dubai imprimiu, eu tô falando imprimiu, o primeiro prédio do mundo. O primeiro prédio 100% impresso, Dubai. E nem foi agora, faz aí uns 2, 3 anos, talvez. Imprimiu, gente. Ninguém construiu, foi lá e imprimiu. A China imprimiu um prédio de 30 andares em 15 dias. Já pensaram quantas pessoas precisam para fazer um prédio de 15 andares? E quantos dias vai? Ela imprimiu em 15 dias o prédio, né? Ela foi imprimindo partes e foi montando o prédio. E Dubai imprimiu o prédio inteirinho. Pesquisem sobre isso, tá? Impressora 3 e 4D. Tem projetos para imprimir órgãos humanos. Órgãos humanos. Olha o nível que tá as coisas. Já imprimiram uma outra impressora com uma impressora 3D, imprimiu uma outra impressora. É bastante coisa que a gente fica assim pensando. Tem projeto, gente, para mandar uma impressora para Marte imprimir uma cidade lá em Marte. Tem projeto. Falam disso. Pesquisem um pouquinho, tá? Aí a gente fica pensando algumas questões, né? E os recursos naturais vão parar aonde? Como é que vai ficar essa questão dos recursos naturais com toda essa inovação, com toda essa tecnologia? A gente pensa em os empregos. Você vê uma construção civil que emprega tanta gente. O pessoal tá... Aqui no Brasil também tem. Manaus, se eu não estou enganado, já foi imprimido casas. Imprime uma casa em 24 horas. Tá, e as pessoas que trabalhavam nessa construção vão fazer o que daí, né? Era esperado o desaparecimento de 12 a 20 milhões de empregos a partir de 2020, a partir do ano passado, né? E o que a gente faz? Eu tenho dá receio, dá um pouco de medo de pensar nisso. A gente vai ter que entrar no barco, não tem para onde correr. Tem uma pesquisa que diz que crianças que hoje têm até 7 anos, e as crianças que estão nascendo e aquelas que têm até 7 anos, 65% dessas crianças, 65%, vão ter profissões novas, profissões que a gente não conhece hoje. Porque vai ter que ter coisas novas, porque o que tem vai... as profissões, eu não diria mais simples assim, mas tem muitas profissões que vão ser substituídas por máquinas, pela inteligência artificial, pela internet das coisas, né? É isso que é esse foco aqui que é da terceira revolução industrial, né? As coisas, além de estarem ligadas, elas vão pensar sozinhas. É uma loucura, gente. A gente precisa estudar, se atualizar e se preparar para as mudanças aí que estão acontecendo e que vão ocorrer, tá? Então, a quarta revolução industrial, a quarta mudança radical na forma de transformar a matéria, tem como foco a inteligência artificial, as coisas pensarem sozinhas, a internet das coisas, tudo está conectado, e as impressões 3 e 4D. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a professora. Até mais!